Eu queria primeiro agradecer a presença da professora Lucilena Ribas e a disponibilidade dela de participar aqui do nosso clube de leitura do CCB. Hoje a gente vai discutir com os alunos do curso de Cultura Brasileira sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Eu vou primeiro fazer uma apresentação do currículo da professora Lucilena e depois eu vou passar a palavra para ela, tá bom? Brasileira israelense, professora universitária e membro da Utopian Society com 25 anos de experiência, Lúcia Ribas possui mestrado em inglês como segunda língua e PhD em literatura americana pela Universidade de Haifa, Israel. Sua tese examina uma forma de resistência subliminar em literatura pós-apocalíptica em 4 romances norte-americanos, identificando contornos e tendências culturais dessa sociedade. Essas tendências criam um diálogo entre a ficção e a representação do mundo real. Este modelo é utilizado para interpretar o narcisismo em Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, escrito no século XIX. Além dos tópicos futurísticos, a pesquisadora se empenha em dar a sua contribuição acadêmica nos estudos contemporâneos do feminismo na América Latina. Em Israel, a professora trabalhou como professora assistente por 2 períodos do chefe do Departamento de Letras, Dr. Bennett Kravitz, e como professora assistente por 4 anos do curso de mestrado da Oranim Academic College and Teaching, com a doutora Débora Dubiner. Agora eu vou passar a palavra para a professora Lucilena. Obrigada. Depois das apresentações formais, nós vamos ter um bate-papo acerca dessa obra, desse romance de Machado de Assis, para não ficar muito difícil, não ficar muito acadêmico, né? Uma apresentação muito acadêmica. Bem, a minha justificativa pessoal em dar essa palestra é que o Machado de Assis ele foi um dos grandes escritores da literatura brasileira, em qualidade de escrita, né? Então, o seu português era um português do século XIX, um português bastante rebuscado, bastante difícil, e a leitura também, né? Esse é o lado ruim, assim, o lado que vocês podem considerar ruim, e a leitura bastante densa, difícil. Por que disso? Por conta das várias referências que ele vai fazer, referências históricas e referências de outros clássicos da literatura. Então, ele tem um conhecimento muito grande da leitura e já escreve esse livro na última fase, né, que é a fase realista da obra. Bom, Machado de Assis ele é um pouco sui generis, vamos dizer assim, porque ele vive por 69 anos. Né? Então, a gente imagina século XIX, início do século XX. Quais foram as dificuldades que houve, né, para as pessoas? Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, na República, né, quando foi proclamada a República, o Brasil era uma monarquia, né, era regida por reis, monarcas. E quando foi proclamada a República, a cidade do Rio de Janeiro era a capital do Brasil. As dificuldades em se viver por um longo tempo. Ele morreu com 69 anos. O que vocês podem me dizer isso sobre literatura, sobre amadurecimento da escrita e sobre essa dificuldade que vocês tiveram em Memórias Póstumas? Que foi eu também tive quando eu fui apresentada por Machado aos 19 anos de idade, né? Mas havia essa dificuldade né? Porque algumas partes do livro, eu estou com o livro aqui, ó, algumas partes do livro eu tive que olhar lá as referências, né? Como é que eu posso entender melhor essa referência histórica que ele faz aqui? Indo ao nosso, né, pai Google, né? Fazendo um Google e tentando contextualizar. Então,
em relação a essa idade longa dele, para as condições ainda da cidade do século XIX, início do século XX. O que vocês acham? Vocês podem opinar sobre isso? Conseguiram entender o que eu falei? Conseguiram. Então, posso responder? Posso responder? Será que você pode perguntar de novo? Desculpa. Sim. A pergunta mais direta Machado de Assis vive até os 69 anos de idade. Numa época, século XIX, iníciozinho do século XX, na cidade do Rio de Janeiro. Uma cidade, um país, né, que era monarquia. Então, a dificuldade, quando você vai para a colônia lá de Portugal, para as ex-colônias de Portugal, o que você encontra? Você encontra muitas dificuldades, não é isso? Quando você vai para onde nas colônias? Você vai para Moçambique, Angola? Quais são os lugares que você vai negociar a sua tecnologia? Quais são os lugares que foram colônias de Portugal? A pergunta é quais são as dificuldades que ele encontrou socialmente? Quais as dificuldades que ele encontrou em relação não as dificuldades que ele encontrou. O que Machado de Assis, né, por ter vivido essa longa data, vai fazer com que essa leitura seja uma leitura difícil. E por que é difícil ter um autor com 69 anos de idade nessa fase da nossa história, entre monarquia e república? Bom, posso responder. Porque as condições de sanitarismo da cidade do Rio de Janeiro eram péssimas. Então, vocês vão ter aí algumas personagens. Uma das personagens ela morre de febre amarela, né? Então, várias pestes elas rodeiam a cidade do Rio de Janeiro. E os autores, principalmente, né, os romancistas, morriam muito novos. E o que isso tem a ver com a leitura, e com a literatura e com a escrita? Tem a ver que você não tem uma idade, né, madura o suficiente para escrever da forma que Machado de Assis escreveu, né? Enquanto você tem outros autores morrendo, curiosamente, né, numa média de idade, aos 25 anos, numa média. Né? Você teve autores que morreram aos 22, autores consagrados brasileiros da literatura. Outros morreram Euclides da Cunha morreu aos 32 anos, foi o que foi mais perto de Machado, 32 anos, menos, né, da metade da idade dele. Morreu também, assassinado, mas morreu. Então, você tinha a condição precária da cidade do Rio de Janeiro, né, de sanitarismo, e que as pessoas morriam muito, e os autores, né, não eram exceção. E essa maturidade vai vir justamente nessa fase realista, que vão ser vamos dizer assim, três inspirações para a escrita de Machado. Esse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, um outro livro que ele escreve também, já na maturidade, que é o Quincas Borba, e o outro que é o Dom Casmurro. Eu acho que vocês já foram apresentados ao Dom Casmurro, não já? Laís? Elamar fez um curso sobre literatura brasileira no semestre passado, e também ela tem estudado com a gente ao longo. Sim. O FIR também, eu acho, né? E acho que só TIP e Native talvez não conheçam, não sei.
Ok. Então, eu vou falar a minha justificativa pessoal. Apesar de eu ter achado Machado muito difícil, eu me apaixonei pela leitura por causa de Machado. Aos 16 anos, esse estudante secundarista, Machado de Assis fazia parte do nosso currículo de leitura, né? Então, nós tínhamos que ler Machado de Assis, mas, apesar das dificuldades, de eu não ter maturidade para entender as referências que ele fazia lá, eu me apaixonei justamente porque ele usa, né, um artifício, um estilo literário e bem inovador para a época, que é essa conversa que ele cria com o leitor. Então, na verdade, eu me sentia parte da leitura. Eu me sentia ali seduzida por aquele ambiente de ficção, né? Por quê? Porque tinha um narrador conversando comigo a todo momento, a toda hora, né? Me chamando ali para a leitura. E não só a leitura, porque esse narrador é super engraçado. Você não para de rir, né, enquanto lê Machado, porque ele conversa com você e ele faz milhões de brincadeiras com esse leitor. Então, aquilo tudo me atraiu. Eu falei, nossa, eu sou importante como leitora, né? Eu me tornei aqui uma, vamos dizer, co-participadora dessa ficção que ele imaginou, que ele criou. E, ao mesmo tempo, ele brinca comigo, né? Então, foi assim, a minha paixão pela literatura foi através desse livro, né? Foi através justamente do Memórias Póstumas. Uma outra justificativa, né, é que o Machado de Assis ele foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. E essa entidade ainda existe. Né? Eu sou ruim de datas, eu acho que foi em Aqui, eu coloquei aqui, saiu o negócio. Eu coloquei aqui, saiu o negócio. 1897. 1897. Então, ele foi da Academia Brasileira. Desculpa, Lúcia, você está com os slides? Você quer compartilhar? Eu estou aqui, peraí, só um instantinho. Ele está compartilhado aqui, Steve, os slides? Não, não está. Pode. Não, mas eu não botei share screen. Eu já abri, tá? A possibilidade. Já está aí? Agora tá. Uhum. Tá. Então, ele funda essa Academia Brasileira de Letras, e essa academia ela existe até hoje como uma entidade para divulgar, né, a cultura brasileira e a língua portuguesa. Então, os membros da Academia Brasileira de Letras são considerados grandes mestres dessa difusão da literatura, da língua portuguesa no Brasil. Os dados biográficos dele. Eu vou ser bem rápida, eu vou começar pela curiosidade, que são as lendas que gravitam em torno de Machado. Uma é a coloração de pele dele, negra, e a outra é a condição socioeconômica, né, que muitos críticos e biógrafos pensavam que o Machado de Assis tinha advindo de uma baixa, como a gente podia dizer assim hoje, uma baixa classe média, né? Mas não, o Machado de Assis ele era moreno claro, né? E um moreno claro era um tipo, né, um fenótipo bastante comum da mistura de raças, né, que é o brasileiro, e essa questão da socioeconômica dele não era verdade, né? Os pais eles tinham uma boa condição financeira
e o Machado de Assis era o frequentador do Gabinete Real Português. Então, por isso dessas referências todas, né? Porque o Gabinete Real Português é uma casa, né, de leitura, um gabinete de leitura que vieram vários livros da corte, né? Quando a corte de Portugal se muda para o Brasil. Esse gabinete português ele veio junto com a corte. E o Machado de Assis era frequentador assíduo desse gabinete. Então, essas eram lendas, né, que gravitavam em torno de Machado. Então, em relação ao livro, né, que eu já falei, a cidade do Rio de Janeiro vai ser palco da maioria das obras de Machado, inclusive Memórias Póstumas, o romance. Né? Só que eu acho que são dois contextos interessantes, históricos, né? Que o Machado ele nasce ainda quando o país era república. Esse país tinha escravidão. Monarquia, né? Não, escravidão tinha escravos, né, que foram trazidos da África, e o Brasil foi o país que mais, né, teve escravos na América do Sul e na América do Norte. Foi o país que mais teve escravos, né, os escravos vindo. Então, isso tudo está retratado nesse romance, né? E o escravo, obviamente, ele ali no romance ele vai ter uma função muito secundarizada. Né? O que o escravo fazia nesse romance aí? Ele levava e trazia as mensagens dos protagonistas. O que mais? Os escravos eram propriedades. Então, quando os pais a gente vai ver aqui do protagonista morre, né? Uma das discussões entre os filhos é a herança, né? E a herança incluía os escravos. Então, os escravos eram propriedades mesmo, que passavam, né, de pai para filho e ad infinitum. Isso está lá em Machado de Assis. Uma outra coisa que eu assim, queria ressaltar, vamos ver aqui de dados biográficos. Nessa contextualização histórica, né, que essa palestra ela vai estar dessa seguinte forma: os dados biográficos dele, a contextualização histórica, e depois eu vou falar, né, de como que eu utilizei um modelo da minha tese para analisar o narcisismo nessa obra que é escrita no século XIX. Então, a contextualização histórica vocês têm no capítulo 92, em Um Homem Extraordinário. Então, o Machado ele condensa num capítulo, e esse capítulo é só uma página só, dois acontecimentos históricos. Um deles é a escravidão, né? Que é exatamente essa discussão para quem ficam os escravos, né? Entre os herdeiros, e o outro é uma questão histórica que, durante a República, durante a monarquia, vários golpes foram tentados contra o imperador. E esse golpe está lá nesse capítulo 92, né, no Homem Extraordinário. Bom, alguma pergunta até agora? Vocês estão acompanhando direitinho ou precisam de algum esclarecimento? Eu estou falando muito rápido, pode falar. Não é uma palestra totalmente, é um bate-papo que a gente está aqui hoje fazendo sobre Machado de Assis. Então, podem falar, podem interromper, se não entenderem alguma coisa. Tá bom? Ofir, está acompanhando? Zip? Tá? Alguma pergunta? Vocês acharam dos trechos que vocês leram? Machado é chato? Não. Não, ele tem uma profundidade enquanto ele está escrevendo.
e às vezes ele está passando o texto para o leitor de uma maneira divertida. Ele está deixando para você uma boa parte para refletir sobre o texto. Exatamente isso, é o estilo dele, né? Ele chama esse leitor, brinca, né? Ele faz uma brincadeira com esse leitor acerca do que, né, esse narrador está dizendo, e, ao mesmo tempo, ele não faz análise para o leitor, ele deixa o leitor lá refletir sobre as críticas, porque, na verdade, a gente está trabalhando com uma obra o quê? Na fase realista. E o que essa obra pretende fazer? Uma crítica à sociedade, uma crítica de uma representação da realidade, né, social. Essa realidade é subjetiva, obviamente, mas é uma crítica do que a sociedade do Rio de Janeiro, lá no século XIX, representava, como ela era configurada e como é que ele critica a sociedade. Ele critica por esse viés que ele faz com o leitor, brincando com o leitor, e aí ele tem um espaço para colocar várias questões que ele critica, né? O que ele critica aí nesse livro? Deu para ver nos capítulos que vocês leram alguma crítica que ele faz à sociedade? Ou não? Sobre as ações que a gente está fazendo enquanto a gente está vivendo, por exemplo, se a gente está fazendo bastante doações ou caridade, algumas coisas assim. Mais ou menos. Ele faz uma série de críticas, né? E uma delas é sobre o casamento, né? O casamento por interesse, o casamento pela manutenção de um status quo, né? Então, o casamento, na época, era extremamente importante, tanto para a mulher, né, que a mulher poderia ascender socialmente, tanto para o homem, para manter, né, a respeitabilidade no meio social. Então, ele critica isso tudo. E o que ele critica também como o narrador, através desse narrador? Que, o negócio é o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre a obra, né? Só um minutinho, Helena. Essa turma leu conosco, né? Boa tarde. Leu com a gente Dom Casmurro. Então, eles já conhecem um pouco o texto, né, do Machado, a crítica social que ele faz, o humor dele. Algumas pessoas, né, da turma só, na verdade. Não, só quem não, o nativo não leu, né? Mas o Ofírio que está aqui sim, a Elamar também. Que não. E a Tsip também não leu com a gente. Mas, de qualquer forma, eu acho que está indo bem, apesar de que aqui os textos que eles leram aqui são um pouco mais difíceis do que Dom Casmurro. Ah, entendi. Não é? Bom, eu vou entrar na obra, né, que é o resumo da obra de memórias. E eu tirei uma citação aqui do narrador, né? E eu queria que vocês pudessem refletir sobre essa situação junto com o título da obra, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, ele diz assim, o narrador: talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe expõe e realça minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Então, este é o narrador falando. O que vocês podem depreender desse narrador? Quem é esse narrador? E qual é o estado dele? Esse narrador está vivo ou está morto? Ela mata no mudo. Tá morto.
Está morto. Essa palavra morto aqui defunto. É o defunto, muito bem. Então, você tem um narrador que já morreu. E qual a importância que ele dá aqui por esse narrador, nessa citação, para esse narrador morto? O que o morto pode fazer em relação ao que ele está contando? Tem uma palavrinha aqui que é chave, a franqueza, né? A honestidade com que ele expõe e realça a minha mediocridade. Advita que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. O que quer dizer isso? Ele, como defunto, né? Se eu já morri, estou contando a minha história, isso é uma ficção, né? Eu morri, né? Imagine, eu morri e estou contando a minha história. Então, eu não tenho nada a esconder, né? Tudo que eu for contar aqui é verdade, porque eu tenho aqui a franqueza. Mas isso é verdade na ficção? Ou é só uma brincadeira dele, uma ironia que o Machado faz com esse leitor que a gente acabou de analisar aí? É brincadeira, né? Porque... É uma brincadeira, é um papel que ele está transmitindo, assim. Que é porque ele já está morto e ele não precisa dar nenhum... Ele não precisa estar com medo de ninguém, pode dizer o que ele quer. É como uma criança que ele pode dizer o rei está nu, porque ele tem uma frase bonita, ela diz que ele está no mundo além, né? Uma coisa assim, eu estou numa outra vida. Então ele pode dizer tudo o que passa na cabeça dele. Então ele dá crítica política, crítica da situação social das pessoas. Ele se colocou num lugar muito muito divertido, porque ele, de um lado, ele diz toda a verdade dele, mas também ele está atrás do palco. Assim que E até mesmo pela palavra aqui que ele se refere à mediocridade, né? Quer dizer, o que eu coloco aqui também não tem tanta importância, né? Eu estou escrevendo uma obra nas minhas memórias, já estou morto, vou falar o que eu quero, mas também o que eu falo não pode ser levado a impressionar. E não é tão importante. Mas o importante aqui é que ele brinca justamente com isso. A gente percebe que ele brinca com essa ideia, né, o Machado, né, brinca com a ideia de criar um autor, narrador, né, que já está morto e que vai relatar o quê? Como é que é o nome do livro? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Muito bem. E o que a gente espera de memórias? Quando a gente escreve uma memória, o que a gente espera da vida dele? Da vida dele. O que ele, né? As partes mais importantes. E geralmente quem escreve memória, né, é que quer deixar um legado de vivência, de experiência para outras pessoas, um legado escrito, né, por escrito. Só que as memórias reais, né, as memórias que são escritas, são completamente diferentes da ficção, né? E essas memórias são memórias póstumas. Ou seja, o que é póstuma? Depois que o autor morre, né? Então, como que alguém vai escrever as suas memórias depois de morto? Essa também é uma grande brincadeira dele, né? Memórias póstumas de um autor, narrador que já está morto e pode escrever o que quer, e as pessoas podem achar isso completamente medíocre,
mas ele também não está se importando. E essa mediocridade é interessante porque essa crítica que ele vai fazer não é uma crítica direta, né? É uma crítica através de uma posição que ele está assumindo de brincadeira medíocre. Então, ele brinca também com esse jogo, né? Da posição medíocre dele e da posição de relatar, como autor, criticar a sociedade. Muito bem, então eu acho isso aí genial, essa frase, né, dele. Vamos lá, no outro slide. Ele fala do narcisismo, então, esse é um crítico sobre o... Porque, como você falou, quem escreve o livro da vida dele, a biografia, as memórias, acha importante, porque ele se refere como mediocre. Você está ótima. Elamar, você já conseguiu inferir bastante coisa do narcisismo. Então, você vê, Elamar, que é uma coisa que ele escreve no século XIX e a gente está vendo isso hoje, nas sociedades hoje, né? O que está acontecendo, né? Em muitas sociedades com o efeito desse narcisismo já no século XXI. A gente está assim, vivenciando o efeito do narcisismo. Bom, eu não vou entrar agora, porque a gente vai entrar nesse papo, mas é exatamente isso que você falou. Né? Por aqui já tem assim, os meandros, né? Os inícios de que ele vai... o Machado vai incorporar esse narcisismo através da descrição desse protagonista e outras coisas que a gente vai ver aqui. Muito bem. Bom, análise do narcisismo. Né? Essa análise eu fiz para você fazer uma análise de algum tema, você tem que ter alguns suportes de teóricos, né? Então, eu tirei esses suportes aqui do Freud, Sigmund Freud, que escreve um ensaio sobre o narcisismo em 1914, e ele vai descrever exatamente como é a personalidade narcísica. E ela não vai mudar muito em relação ao indivíduo, né? Então, como você descreve uma pessoa que sofre do narcisismo ou que é, né, narcísica, ela não vai mudar muito do conceito de Freud lá de 1914, né, no âmbito individual, que a gente vai ver também no âmbito da sociedade. Né? Então, ele diz o seguinte, que o narcísico ele tem, né, ele descreve essa personalidade, sofre de megalomania, né? Uma superestimação de seus desejos automentais, e tem uma coisa que é interessante, que é a força milagrosa das palavras. Então, o Narciso, eu acho que as palavras dele mudam alguma coisa. Né? Então, vamos ver aqui no capítulo 2 e no capítulo 4. Vocês leram esse capítulo, o 4 é o que vocês tiveram mais dificuldades, mas o 2, o que o narrador está dizendo aqui? O que o Brás Cubas está dizendo que vai justamente consolidar, né, essa personalidade narcísica dele? O que é esse emplasto? Essa é uma invenção dele. Era uma invenção dele que ele queria, que de um lado ele quer isso para todo mundo, ele quer trazer
um curativo, né, para toda a humanidade, mas do outro lado ele fica dizendo que mas todo mundo vai saber que eu que fiz isso, foi eu. Então, de um lado é para fora, mas eu. Bom, vamos lá. Então, a primeira está certíssima, Zip, mas a primeira coisa assim, que a gente pode já enquadrar nessa descrição de Freud é que ele diz que esse empasto, né, que é um medicamento lá milaborante que ele inventa, ele tem o objetivo de acabar com a melancolia da humanidade. Então, isso já é uma coisa, né, que é extremamente dessa mente, dessa personalidade megalômana. Como é que alguém vai acabar, né, ter a pretensão de desenvolver uma panaceia para acabar, né, um remédio para acabar com a tristeza da humanidade? Então, isso já entra logo numa personalidade, é como se eu fosse desenvolver uma pílula que acabasse com... que deixasse todo mundo alegre o tempo todo, né? Que acabasse com o sofrimento. Isso aí já é um exagero, né? E depois, quando ele vai descrevendo, né, o narrador vai descrevendo, que esse narrador é o quê? Ele é o narrador, ele é o protagonista, Brás Cubas, que é, né, na ficção, um autor morto, não é isso? E ele descreve, então, essa ideia mirabolante que ele teve, que foi essa ideia do emplasto. E aí ele descreve, eu tirei algumas partes desse capítulo, né? Ele descreve como medicamento sublime, né? Isso daí é uma forma também de realçar. Medicamento sublime vai acabar com a tristeza da humanidade. E não sou nem um pouco medíocre, aí vamos lá na mediocridade, eu não sou nem um pouco medíocre. Esse medicamento tem o meu nome, é Emplasto Brás Cubas, né? Então, quer dizer, tem toda ali uma relação narcísica, que ele vai, né, que o narrador vai descrevendo, e existem também figuras, né, de linguagem na literatura que são as hipérboles. As hipérboles elas servem bastante para descrever essa personalidade, essa fala narcísica, né? Porque ele fala assim: esse produto tem tamanhos e tão profundos efeitos. Então, tamanhos e tão profundos efeitos é uma hipérbole. Aí ele fala assim: o amor, eu não fiz não criei esse emplasto o amor à glória, né? Eu criei esse emplasto pelo amor à glória, né? Então, ele queria ser vangloriado pelas pessoas, reconhecido, que também teria algumas vantagens financeiras, né, nesse emplasto. Agora, o capítulo 4 está realmente cheio de referências. Esse capítulo 4 está inserido na análise do Freud, né? Como é que é uma personalidade. E esse capítulo 4 está cheio de referências, mas a mais difícil que eu achei aqui foi a do Thomas Cromwell. O resto, né, ele vai comparar o emplasto com o tamanho da Lua, né? Então, é outra forma narcísica. As pirâmides do Egito têm que ser grandioso. E a dieta germânica, que é uma referência engraçada, né? Irônica. Dieta germânica, né? Se o germânico come muito. E a única referência que eu achei aqui mais difícil histórica de entender é o Thomas Cromwell. Como eu acho que era
Yoetz, consultante do rei da Inglaterra, que ajudou a passar uma lei que permite o rei casar com mulher divorciada. Exato. E acho... Não, exatamente isso. Ele foi um dos argumentadores, né, para que a reforma, né, ou a igreja anglicana fosse instituída na Inglaterra e houvesse um rompimento com a igreja católica e ele pudesse se casar várias vezes. Então, ele foi essa pessoa que articulou com uma grande astúcia, né, esse convencimento da reforma, né, da ruptura com a Igreja Católica. Eu acho que é só isso o que foi de mais difícil entender a referência. Porque o resto, pirâmides, né, ele faz outra referência com a Lua. Mas ele fala de abóbora Qual? De abóbora e de banana. Abóbora e de banana. Não entendi. Passei para a gente ler. Eu posso compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar. Peraí. Lúcia, também queria dizer que ele escreve tudo isso sobre o emplasto e tudo isso muito antes que inventaram as pílulas contra a Prisma e Cipralex e todas essas coisas que era mesmo para curar a humanidade contra a tristeza, né? Ele escreve tudo isso 100 anos antes. Né? Porque desde lá dos gregos, do pai da medicina, que eles têm usado vários poções, né, para se curar a melancolia, né? Então, você vê lá em Hipócrates, já essas eram assim, concocts, né? Era uma mistura que pudesse fazer isso, mas isso não, a melancolia, a tristeza é uma coisa que já vem sendo... tem um tratado da melancolia, inclusive na Idade Média, né? Um autor que escreve, agora eu não me lembrando, The Anatomy of Melancholy, né? Que ele faz uma anatomia da melancolia. A melancolia é uma coisa muito antiga, né? As pessoas já sofriam de melancolia desde dos gregos, né? Desde os gregos que diziam que a melancolia estava ligada aos órgãos, né? Então, você tratando o órgão, e a melancolia era ligada ao fígado, né? Um desequilíbrio no fígado. Você tratando o fígado com algumas misturas lá, você curaria a melancolia. Mas existem várias outras análises da melancolia e o Machado de Assis ele aproveita, né, para fazer essa brincadeira, né, que ele vai desenvolver. É como se a gente pudesse também pensar hoje, né, se a gente fosse pensar hoje nos antidepressivos, né? Será que os antidepressivos curam a melancolia ou simplesmente são mais uma droga que pode melhorar um pouco o quadro, mas a cura está em outro lugar, não está na medicina? Não sei, isso daí é um pensamento, mas foi boa a análise. Mas vocês acharam o parágrafo, as referências do capítulo 4? Tá aqui. Vocês estão vendo que eu estou compartilhando? Não. Não? Não, mas eu tenho aqui, peraí, pode falar. O capítulo 4 é pequenininho, a ideia é fixa, né? Uhum. Eu tenho ele aqui. Eu posso ler já também, que já está aqui aberto. Pode ler. Eu vou só ler esse trecho, tá? Ele fala, por exemplo, Suetônio deu-nos um Cláudio, que era um verdadeiro banana, ou uma abóbora, como lhe chamou Sêneca.
e um Tito que mereceu ser as delícias de Roma. Veio modernamente um professor e achou o meio de demonstrar que ambos esses conceitos eram errôneos e abstrusos, e que dos dois Césares, o delicioso, o verdadeiramente delicioso, foi o abóbora de Sêneca. Era uma outra referência que ele faz à filosofia cênica. Não, é uma referência também que ele vai fazer à filosofia cênica e com, né, o intuito de mostrar essas ideias grandiosas. A outra análise do narcisismo é uma análise mais social. Então, existem também descrições, né, que o autor vai fazer em relação a como que os sociólogos eles veem o narcisismo na contemporaneidade. Então, eu peguei aqui um aporte teórico do Christopher Lasch, que é um sociólogo bastante conhecido, né? E ele faz um trabalho justamente na cultura pessimista, cultura negativa, né? E a cultura do narcisismo. Ele tem grandes trabalhos feitos sobre o narcisismo. Então, vocês têm aqui a referência. No final, eu trago toda a bibliografia para vocês poderem consultar depois. Então, nesse livro aqui, né, ele vai dizer que o seguinte: na contemporaneidade, você tem uma contração do eu, né? Então, o eu ele se volta para si mesmo, então é tudo eu, meu, e que essa contração ela é solidificada, consolidada e ratificada pelos meios sociais. E que meios sociais são isso? São os artefatos que corroboram essa tendência de se voltar mais para o eu, né? E essa tendência fica muito exacerbada. Então, quais são os artefatos? A gente pode dar como exemplo os selfies, né? É a questão da imagem que fica sendo reforçada pela essa exterioridade contemporânea. Então, os selfies, Facebook, né, as mídias sociais, de forma geral, esses programas que têm reality show, que vai mostrar, né, no público, né, na TV, a vida privada. Então, você tem um limiar ali de divisão entre o público e o privado, e aí a gente vai depois saber que toda a nossa exposição à mídia, ela vai trazer uma nossa exposição, né, do nosso privado, que não vai ter mais fim, né? Uma vez que você está na mídia, uma vez que você usa os artefatos, cartão de crédito ou cartões, que tudo isso tem de uma certa forma, tem um registro, né? Tem um grande registro do que você usa, do que você faz. Isso pode ser muito bem rastreado nas mídias sociais. Bom, mas em relação ao Christopher Lasch, ele vai dizer que essa contemporaneidade, o narcisismo, ele está aí, né? Ele está sendo cada vez mais ratificado por esses meios, né, sociais que a gente vive. Como é que o Machado de Assis ele coloca isso na ficção? Vamos lá. No capítulo 7, o delírio. Tem alguma análise ou interpretação desse capítulo 7 de vocês?
Não? O capítulo 7, o delírio, é quando existe um delírio já, né? Eles leram só um trecho, né? Do capítulo 7. Isso. Que é aquela parte que ele está conversando, né? Que é um diálogo. Isso. É um diálogo dele com quem? Com a morte. Com a morte. Então, ele de certa forma, personifica a morte através da deusa Pandora. E ele está... Qual é o delírio aí? O delírio, né, na ficção, ele se faz porque ele já está morto, está contando a sua história, né, contando aí a criação do emplasto, né, o sublime tratamento, etc. E, ao mesmo tempo, ele já na condição de morto, ele tem um delírio, que é um encontro com a morte. E nessa morte, ele pergunta a ela, né? Ele pede, ele tenta negociar com a morte a prorrogação da vida, né? Ou, entendendo melhor, das memórias dele. Então, ele quer negociar a permanência dessa imagem, né? Dessa imagem dele por anos a fio. Na realidade, é isso, né? Porque ele já está morto. Então, o que ele negocia ali, né, não é a vida, são as memórias. E as memórias, né, permanentes dele, ou seja, a imagem, mesmo que depois de morto, eu quero que a minha imagem se mantenha. E isso daí está relacionado. Então, em vez da gente ter isso, né, essa relação concêntrica de um mundo lá, narrativo, o que nós temos hoje, né, nesse delírio, é o que eu justamente falei, são os selfies, são, né, as mídias sociais, porque essa mídia, né, esses multimeios, né, os selfies, etc., eles vão criar um delírio na gente. Eles exacerbam o narcisismo e criam esse delírio que a gente está pensando que a gente realmente é aquele mundo da imagem, né? E nós não somos o mundo da imagem, a gente faz o que a gente quiser com esse mundo, mas a gente reage também a esse mundo, a gente reage a essa imagem, porque se alguém botar lá no seu Facebook alguma coisa, né, que você não goste, né, você vai reagir àquilo. E você pode pensar, mas aquilo ali não é verdade, aquilo ali não é a minha vida, né? Aquelas fotos, aquele blog ou aquele Twitter não é a minha vida, mas existe um delírio que foi incorporado como realidade. Depois a gente entra num assunto que é o tal do simulacro, que eu não vou entrar aqui, né? Um livro filosófico que o Jean Baudrillard escreve, né, sobre simulacros na sociedade contemporânea. Mas isso é um simulacro e isso é uma ratificação social do narcisismo, tá? Na ficção. Bom, vamos lá, já estou terminando, hein, gente? Então, eu peguei também o narcisismo pelo viés literário. Então, eu peguei uma autora, que é Rachel Cusk, né? Também tem a referência lá dela na bibliografia, e ela vai falar que essa sociedade ela vai se comportar como se fosse uma casa de espelhos. E o que significa isso? Porque o narcisismo ele vem do mito, né? Do mito Narciso, né? E o mito do Narciso, a lenda conta
que ele, né, se apaixona. Ele, pela primeira vez, ele vê a imagem dele refletida num lago, ele se apaixona, ele acha que aquilo não é ele se apaixona por essa imagem, ele mergulha nesse lago, ele não sabe nadar, né, em busca dessa imagem e acaba morrendo afogado. Né? Essa que é o mito do Narciso, que o Freud vai pegar para desenvolver a personalidade, os traços de personalidade, e que depois os sociólogos vão fazer uma análise, né, mais atualizada desses efeitos, né, do Narciso que vem lá do mito na sociedade, né? Como é que isso como é que isso acontece na sociedade? Então, a Rachel Cusk fala que é a casa de espelhos. Então, o que a casa de espelhos faz? Multiplica as imagens. Multiplica, sim, bastante, né? Você vai na casa de espelhos e você se vê em várias projeções, né? E também deforma a forma da pessoa. Pode ser, fica grande, fica magra, fica alta, pequena. Então, muda a realidade. Muda a realidade. Muda a realidade, há uma projeção, há uma mudança de realidade. É justamente isso que ele vai falar no capítulo 149, né, quando a teoria do benefício. Esse livro, depois ele vai desenvolver um livro, o Machado, ele vai escrever um livro só sobre esse personagem que, né, se encontra nesse livro com o Brás Cubas, que é o Quincas Borba. O Quincas Borba ele inventa inventor de uma filosofia. Essas filosofias se chamam humanitas. E nessa filosofia, né, ele começa a angariar vários seguidores para a filosofia. E a filosofia dele é uma loucura, é uma coisa da cabeça dele. E ele, quando ele conversa com o Brás Cubas, né, ele, para defender a tese dele, a tese de Borba, de Quincas Borba, ele usa essa metáfora, né? Persistência do benefício e seus efeitos. Então, essa máxima dele, usada, a persistência do benefício e seus efeitos, é em relação ao que ele fala. Olha, essa persistência do benefício e seus efeitos é como se você projetasse, né, a imagem de uma mulher bonita, né, muitas vezes. Então, quer dizer, uma mulher bonita, projetada muitas vezes, ela dá uma força a essa filosofia. E o que a gente tem hoje na nossa sociedade, exatamente com essa mesma, com esse mesmo, não mesmo modelo, mas com esse mesmo tipo de estratégia. É uma estratégia. Como é que a gente poderia aplicar a teoria do benefício, né, hoje na sociedade, com a casa de espelhos? A selfie. Não, mas não só isso, né? Porque é uma teoria, então existe uma fala aí, né? Eu acho que a gente fala sobre o assunto que te interessa, desenvolve várias vezes, e aquilo repercute. Cria ali a figura que você quer, a realidade que você quer, seja para o seu negócio, seja para a sua personalidade. Te dá a possibilidade de criar ali uma imagem. As propagandas, os anúncios, as fotos de modelos. Muito bem. Então, essa casa de espelhos e essa tese, né,
ela poderia ser considerada hoje fake news, é o que você fala, que não é, que é uma, às vezes é considerado uma sandice, uma loucura, mas que essa loucura tem a persistência do benefício e seus efeitos, ou seja, se ela for refletida, né, e ela parecer ser atraente, como essa mulher bonita, né, que é refletida várias vezes no espelho, ela é sedutora, né? Essa reflexão é sedutora. E essa reflexão ela vai estar encadeada ali numa tese. E essa tese é o que eu quero defender, é a filosofia que eu quero defender, que é a filosofia do Quincas Borba lá, Humanitas. Ele consegue ser bem-sucedido nisso. Ele consegue adeptos para a filosofia. Então, não é a mesma coisa, óbvio, né? Porque hoje a gente tem todos os artefatos, mas o princípio está ali. Né? O princípio está ali numa exposição ali do narrador, né? Numa conversa entre o Brás Cubas e o Quincas Borba, lá no capítulo 149. A gente já podia ver isso lá. Né? Bom, terminando... eu peguei o Sam Vaknin, né, esse artigo dele. O que ele vai dizer desse indivíduo que fica cada vez mais concêntrico? Ele vai depender mais, não só cognitivamente, mas emocionalmente, do outro, né? Para compor a sua imagem. Então, vamos dar um exemplo. Eu coloco uma foto minha no Instagram, né? E aí eu acho que eu estou bonita, assim, né? Estou maquiada. Mas aí tem uma série de pessoas que falam: não, você está feia, está velha, cheia de rugas, não sei o quê, e aquilo me influencia, aquilo me influenciou, eu fiquei triste por causa daquilo e tal. E essa dependência, né, que o Sam Vaknin vai falar, é uma dependência que exatamente acontece pela essa exposição, né, essa exposição em excesso da imagem. E ele vai dizer que isso acaba criando um eu disfuncional, ou seja, que você acaba sem as suas opiniões próprias, que você acaba muito dividido entre escutar o que o outro diz sobre a sua imagem e a imagem que você tem de você. Então, essa disfunção acaba criando, né, uma doença em você e, por conseguinte, na sociedade, né? Porque ele vai fazer essa análise aqui social. E como é que a gente pode consolidar isso no capítulo 153, que é o alienista? Aliás, o Machado ele tem um conto, né, que é exatamente com esse nome, O Alienista. Mas ele fala do alienista aqui no capítulo 153. Lembra desse capítulo? É o que chega o alienista, que é o médico, né, de doenças mentais, e vem analisar se ele é louco ou não. Porque Quincas Borba mandou o médico ir lá para avaliar se ele é louco ou não. Pois é, né? O alienista é a constatação, né, que o Quincas Borba é maluco, é louco. Que aquela filosofia que ele preconiza, ela não tem eira nem beira, ou seja, tudo maluquice da cabeça dele. E essa maluquice ela foi exponizada pela repetição, né, dessa fala, pela casa de espelhos,
porque ele consegue adeptos, mas aí o Brás Cubas ele constata que o Quincas Borba, né, é um maluco, não tem fundamento coerente nessa filosofia. Isso numa projeção, né? Vamos dizer que alguém hoje chegue com uma série de filosofias e que pregam que essa filosofia é uma verdade. E a sociedade, ou parte da sociedade, fica dividida, né, por acreditar que aquela filosofia seja verdade. O que a gente vai ter numa sociedade? A gente vai ter uma série de polarizações, né? Uma série de eu sou certo, eu sigo aquela filosofia e eu sigo aquela outra. Você vai ter uma divisão, né, geral na sociedade por conta dessas filosofias que são tidas como verdades, né, que, na realidade, não passam de uma certa loucura da cabeça de alguns indivíduos ou de um indivíduo. Aqui no nosso exemplo é do Quincas Borba, né? Mas esse é o efeito, né? O efeito a que eu cheguei, né, na conclusão da tese, né, parte, né, dessa conclusão foi justamente analisar os romances que foram escritos no início do século XXI e nos acontecimentos que aconteceram na segunda década do século XXI, né? Que existe uma corrente que chama isso de zeitgeist, né? Zeitgeist esquizofrênico, né? Ou seja, que não só uma pequena parte da população, mas que a população como um todo ela chegou a um ponto, né, de divisão, de polaridade por conta, né, dessas crenças que vão se tornando verdade para alguns e para outros não. Então, a gente está com uma polarização enorme, né, em vários países, inclusive nós estamos agora sendo uma grande parte alienistas. Isso tem a ver com narcisismo? Pergunto eu. Social? Individual? Você pode explicar a palavra alienista, por favor? Alienista é maluco, é louco, aquele que não está bem da cabeça. E a pergunta foi se... A pergunta foi, será que nós estamos, grande parte, ou parte da população, em alguns lugares do mundo, né, se tornaram alienistas? Eu acho, por exemplo, que hoje o mundo está super dividido. Se a gente pegar a nossa sociedade aqui hoje, né, mesmo em Israel, dividida polarizada, em partes, e uns se acham donos da verdade, acham que os outros não podem governar, que só eles que sabem a verdade. E cada um no seu lado polarizado, ele acha que o outro está louco, que está alienado da verdade, da realidade, né? A gente está vivendo muito isso, essa polarização e essa crença em verdades fixas. Ela tem uma relação da crise da verdade, né? E essa crise da verdade não, de fato,
está elencada lá no capítulo 153, o alienista, mas a base dela surge exatamente porque um indivíduo inventa uma filosofia, uma filosofia é um conjunto de crenças, né? Um conjunto de crenças, um conjunto de crenças que passam por uma argumentação, e que essas crenças elas têm adeptos, né? Elas têm adeptos, como o Quincas Borba teve adeptos. Ele foi bem sucedido, né? Ele saiu de um momento de crise pessoal e foi ser, porque ele numa parte do romance, a primeira vez que ele, eu não sei se é a primeira vez, não me lembro, salvo engano, mas ele se encontra com o Brás Cubas, e ele está com uma aparência péssima, não tem dinheiro para comer, não tem, né, remuneração. Então, ele se encontra, e o Brás Cubas foi amigo dele de colégio, e ele vê, poxa, o melhor amigo meu do colégio, um cara muito inteligente, nessa condição horrorosa. Aí, depois, em outros capítulos, ele se encontra com o Quincas Borba, e o Quincas Borba falando dessa nova filosofia que ele inventou, cheio de adeptos, e ele se torna um cara, ele vai ganhando dinheiro com isso, ele vai ganhando dinheiro, e fica bem sucedido. E aí, depois, no capítulo 53, né, esse médico analisou que o Quincas Borba deu a entender que o Quincas Borba não batia bem das bolas, ou seja, tudo que ele falava ali, a filosofia dele, não passa de uma grande loucura, sandice, né, da cabeça dele. Mas que isso é algo, né, uma base assim, que meio se repete na nossa sociedade hoje, né? Com essas polarizações que a gente tem na crença, na facilidade de se conseguir adeptos para crenças que não são fundadas, né? Infundadas. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta em relação ao que foi exposto. Tem uma biografia da biografia que eu usei para fazer essa análise, tá? E tem o meu contato aqui, caso vocês precisem de algum auxílio em relação ao livro, em relação também como ficar apaixonada por Machado de Assis na fase realista, porque ele vai fazer grandes críticas à sociedade, críticas geniais e com um linguajar bastante rebuscado. Obrigada, então, pela participação. Muito obrigada, Lúcia. Queria fazer uma pergunta. Descompartilha a tela para a gente se ver melhor. É porque não dava para compartilhar a tela com os slides. Eu preferi compartilhar os slides. Ana Carla está falando para você parar de compartilhar agora os slides. Não, agora, parar para a gente poder conversar. Peraí. Não entendi. Pronto. Estão me vendo melhor agora? Agora sim. Alguém tem alguma pergunta dos alunos? Ou Raquel também? Ofir, isso ajudou você a gostar um pouquinho mais de Machado, a ser assim, uma cortina que pudesse se abrir para você ler Machado? Porque usamos e também lemos muita literatura brasileira, e Machado de Assis como continuação ao mesmo contexto que fazemos o curso anterior. Então,
Muito bem. Zipe, você já conhecia, então, o Machado no Dom Casmurro, né? Ou então... Não, Ah, não? Ah, tá. eu sou novinha em folha com Machado. Você me recebeu como uma tábula rasa, agora eu vou entrar nisso. Que você assim, se entusiasmou, pelo menos? Sim, porque na primeira, quando eu recebi essa página, eu li outra vez, mas agora estou conseguindo entender também as ideias atrás do texto. Muito interessante, é uma coisa que de tantos anos e agora é mesmo. Lindo. Adorei, obrigada. Elamar, ajudou você a ter um gostinho assim pela literatura brasileira de Machado? Ajudou muito, obrigada. Ligado com o contexto atual de dia de hoje e ver a ironia na escritura dele. Escritura? Não. Escritura dele. Escritura. Gostou muito, obrigada. Nada. Assim, em relação ao que eu mais me apaixonei por Machado, é que realmente, quando você começa a ler, né, mesmo com as dificuldades das referências, eu deixei as referências de lado, assim, olha, não vou me ater às referências primeiramente, eu vou me ater ao ponto, que é essa paixão que a gente tem pela leitura que faz com que a gente continue a ler, né? E eu assim fiquei muito interdita pela essa ligação que ele faz com o leitor a toda hora. Ele chama você para a leitura, ele te convida para a leitura, ele te convida para você estar naquele universo de críticas da sociedade. Então, só para terminar, porque como eu gosto de Machado, só para terminar, ele começa o livro na primeira página falando que ele é morto, né? Ele fala a data que morreu e ele fala de que ele morreu, né? Mas ele coloca alguma coisa assim sobre o leitor. Talvez você não vá acreditar no que eu esteja contando aqui, etc. Então, ele já começa a se dirigir ao leitor logo desde a primeira página. Então, ali é o elo, né, para o leitor entrar nesse universo. E ele fala assim, poxa, fazer meu enterro, né, meu velório. E eu vivi tanto tempo e só há 11 pessoas no meu velório. Ou seja, né, é uma outra crítica à sociedade. Como é que ele vive tanto tempo, só tem 11 pessoas? Quer dizer, ele não é nada, né? Ele não é nada, ele é medíocre, mas ele, ao mesmo tempo, através desse nada, falta de reconhecimento, dessa mediocridade, ele vai entrelaçando as críticas sociais. Sim, eu queria falar também. Fala, Raquel. Eu queria dizer que eu adorei a sua análise, eu achei ela fantástica, como que você conseguiu fazer o laço com a atualidade, com os assuntos tão modernos. A gente sabe que Machado continua moderno, apesar que a linguagem dele não é, a linguagem dele é difícil, talvez por isso que ele não seja tão lido mais hoje, mas com essa adrahá, né? Com essa... Como que a gente fala aí, gente? Me ajuda. Guia, com essa guia maravilhosa. Eu acho assim, que deu vontade, né? Despertou nos alunos, nos estudantes que estão aqui, quem está nos ouvindo, a curiosidade, pelo menos, né? De saber como Machado pode ser tão atual ainda. Muito obrigada e parabéns por essa belíssima análise. Fiquei encantada. Que bom que vocês gostaram, porque a gente nunca sabe, quer dizer,
né? Eu não conhecia o público, eu venho de uma área acadêmica, e às vezes o academicismo é meio chato, né? Eu queria exatamente deixar isso como um bate-papo, uma troca, um bate-bola, vamos dizer assim, para que vocês pudessem também entrar, né, na leitura e dar opinião, e a gente elaborar mais coisas, que também vem mais coisas né, da minha parte e da de vocês, né, para a gente unir nesse caldeirão de análises dos nossos, né, das mazelas sociais aí, porque enfrentamos, né? E Native já falou, né? Já falou, né? O que você acha? Se deu mais gosto de ler Machado aí com essa palestra, com esse bate-papo? Se você se interessou mais pelo autor ou não? Eu gostei muito do jeito que ele está escrevendo e, como eu já te falei, especialmente a parte quando ele coloca a ideia no ar, livre, e deixa para o leitor pensar sobre o assunto do que está sendo falado. Muito bem. Eu tenho que admitir que, mesmo que não seja fácil para ler o texto, mas foi ótimo para entender e saber outro ponto de vista. Tá ótimo, então. Laís, você que é a condutora desse grupo. Sim, eu queria agradecer mais uma vez, dizer que me deu saudades de voltar a ler Machado, né? Fazia muito tempo que eu não lia. Também conheci Machado na escola, igual eu estava falando para os alunos, né? Muitas vezes a gente não entende muitas coisas quando a gente começa a ler. E depois a gente vai se aprofundando e vai conseguindo aproveitar mais, eu acho, a literatura dele. E acho que foi ótima a sua análise, foi ótimo para a gente poder se aprofundar e poder conhecer outras facetas também de Machado. E eu queria agradecer mais uma vez, né? A gente vai ter outro clube de leitura do CCB daqui a 2 meses, né, Raquel? Sim, vai ser em agosto. Vamos ler 2 textos sobre a cidade de São Paulo, um sobre o bairro Cosmópolis, o nome do livro, e outro sobre o bairro 31 de março, né, dos árabes. Acho que vai ser bem interessante também. Interessantíssimo. Está convidada, professora. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Então, gente, eu vou me despedindo. Era uma Muito obrigada. Seria rápida, mas acabou se estendendo. Desculpa. Mas... Boa noite Muito a todos. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Tá? Boa noite. Boa noite. Quem?